É claro que há normas no nosso setor, e essas normas exigem declarar que eu não posso garantir qualquer nível de ganho ou resultado a você. Em outras palavras, é uma profissão, não é um cassino, não é uma loteria. E como toda profissão, exige estudo, exige dedicação e exige aprendizado. Eu quero ser a pessoa que vai te conduzir a uma estratégia de sucesso. Nós vamos tirar todo dia dinheiro do mercado. Eu opero pouco, eu faço poucas entradas, eu sou servidor público federal e faço pouquíssimo tempo as minhas operações. Eu começo na abertura do pregão às 9 da manhã, geralmente em 40 minutos, 60 minutos, eu já parei de operar. Já tirei o dinheiro do mercado e saio do mercado. Quanto mais tempo você se expõe ao mercado, maior o risco de ter prejuízo. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Day Trade Direto ao Ponto. Eu sou o professor Manuel Moraes, eu sou trader, sou advogado, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, sou pedagogo formado em marketing e sou servidor público, né? Eu sou consultor da Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, na área de educação. E pelas minhas circunstâncias de vida, eu não poderia fazer nenhuma outra atividade a não ser o meu exercício da função pública. Eu não teria tempo para fazer nenhuma outra atividade, a não ser investir na bolsa. Essa é a profissão do futuro, que vai te dar ali um setup gratuito, tá? Eu quero que você use esse setup conforme as recomendações que eu vou passar aqui. Com esse exato gerenciamento, eu quero que você assine aqui o canal Day Trade Direto ao Ponto, ativa o sininho para receber as notificações, assista lá ao meu vídeo de gerenciamento de risco para saber com quantos contratos operar. Se você já opera, vem para o setup, aprende como tirar dinheiro do mercado com esse setup bastante simples. Nós não vamos precisar fazer análise de fluxo, não usamos tape reading, embora esteja embutido o tape reading na concepção do setup. Nós não vamos fazer price action, nem análise técnica, que é um conceito ainda mais amplo do que price action, embora esteja embutido uma análise técnica robusta dentro do setup. É o que eu chamo de análise técnica embutida. A análise técnica foi utilizada na concepção do setup, mas agora qualquer pessoa, como uma cápsula, vai poder utilizar, vai poder tirar dinheiro do mercado com aquele setup, com aquela ferramenta. Com essa estratégia que eu vou passar aqui hoje gratuitamente para você, tá? Eu sou o professor Manuel Moraes e estou muito feliz de estar aqui com você agora compartilhando esse setup gratuito. Eu não tive isso quando comecei, não tive alguém que me passou algo comprovado, né? Imagina que alguém atravessou um campo minado e não detonou nenhuma bomba. Qual é a maneira mais garantida, mais fácil e segura de atravessar esse mesmo campo? É pisar onde a pessoa pisou. Eu costumo diferenciar o sábio do inteligente, né? O inteligente é aquele que diz, eu tenho livre-arbítrio, eu posso errar e aprender com os meus próprios erros. Enquanto o sábio diz, alguém já deve ter feito isso antes. Eu vou aprender com os erros alheios para evitar de ter de cometê-los e aprender com eles. Vamos lá, direto ao ponto, deixa eu explicar aqui o setup. Vou minimizar aqui a minha janela. Vou precisar aqui... Vou abrir logo o Profit para explicar o que vocês vão precisar, tá? Você vai precisar... Esse setup é para o mini dólar, tá? Eu vou gravar o vídeo ainda para o setup gratuito do mini índice, então se inscreva lá no canal, Day Trade Direto ao Ponto, para receber essas atualizações dos 2 setups gratuitos que eu vou passar para vocês. Nós estamos aqui, WDO, né, é a sigla do mini dólar. Aqui, ó, eu estou no gráfico do WDO. Eu virei aqui em inserir, para a gente inserir um indicador. Eu uso, gente, a plataforma Profit Chart, tá? Profit Chart Pro. Por que não usar a melhor? Se você usa a Trade, a ProTrader, apenas adapte o meu operacional para a sua plataforma. Agora, a plataforma ela não pode ser um limitador para o operacional.
nós vamos precisar, por exemplo, do gráfico de pontos. É um gráfico atemporal. Se a sua plataforma não tem gráfico de pontos, você tem que mudar de plataforma. Porque senão você vai estar perdendo dinheiro, né? Empunhando uma bandeira que não precisa ser empunhada. Vamos aqui. Vou aqui, ó, inserir indicadores, mas o caminho mais fácil é clicar no gráfico em qualquer ponto com o botão inverso, inserir indicador. Tá aqui, ó. Nós vamos precisar deste indicador aqui, ó, true, de verdade, true range, tá? Ó, true range, ele só tem a opção mesmo de nova janela interna. Inserir indicador. Vou fechar aqui. E agora, vou usar no gráfico aqui da minha direita, tá? Ele até já tinha sido inserido, eu vou fechar aqui. Pronto, o True Range, agora eu vou configurar o True Range para 540 períodos, tá? Você pode clicar aqui, ó, quando passar por cima do gráfico, que ele ficar destacado, ó, ficou destacado. Você pode clicar 2 vezes. Ó, aqui é mais difícil, né, de deixar destacado e clicar 2 vezes. Eu vou então fechar para mostrar outra forma. Aqui em cima da própria palavra True Range, tá? Clica 2 vezes. E coloca aqui 540, é o período. Fórmula aritmética mesmo, tá? A fórmula de composição do gráfico vai ser aritmética. A aparência pode deixar da exata forma que está, porque na verdade nós nem para o gráfico do True Range vamos olhar, nós queremos o valor dele. Então 540, ok. E aí você virá, olha só, o mercado ele está aqui em andamento, né? São 1h34. Aqui nesse gráfico de 10 minutos, o mercado ele está renderizando o candle aqui, ó, um candle de 10 minutos, por enquanto um candle de alta. Eu quero explicar logo isso, eu alterei as cores dos candles, eu quero que você olhe para mim agora. É muito importante a gente dar uma virada, a gente ter marcos na vida da gente. É por isso que as pessoas comemoram aniversário, celebram o ano novo, para que elas tenham a opção de darem uma guinada em suas vidas. Isso é bom, isso é saudável, tá? E algumas pessoas estão chegando até mim agora, que não conhecem o mercado financeiro, e eu terei o privilégio de ser a pessoa que vou lhe orientar a tirar dinheiro todo dia da nossa bolsa, a B3, a Bolsa Brasileira, de forma consistente e segura, tá? Com um gerenciamento de risco bem tranquilo. Multiplicar o nosso patrimônio. Mas algumas outras pessoas chegam até mim, já quebraram a banca, já tem muito gatilho emocional negativo, já tem muito programinha de autossabotagem rodando. E aí elas não podem sequer olhar para a cor do candle vermelho e verde, que já dá uma dor na barriga. Então vamos virar essa penúria, tá? Vamos virar essa página. A partir de agora, o candle de alta é um candle amarelo, né? O sol está lá em cima. O candle de baixa, um candle baixista, é o candle azul. As águas do mar estão mais embaixo, né? Então, amarelo e azul, ou outra cor da sua preferência, tá? Eu vou usar amarelo e azul. Eu recomendo que você mude as cores, não use verde e vermelho, para que você possa criar uma nova história nas suas operações na Bolsa de Valor. Então, vamos supor que você vai começar a operar hoje. Você tem que pegar o último candle. Primeiro você vai colocar o tempo de 5 minutos. Tempo gráfico de 5 minutos. É o tempo gráfico mais usado no mundo, tá? Tempo de 5 minutos. E vai repousar aqui, ó, essa linha vertical, no último candle do dia anterior. Tá, ó, tempo gráfico de 5 minutos. Repouso aqui no último candle e vejo o valor do True Range, ó. 10.8. Né, ó, 10.8. Você vai arredondar para cima, tá? Ó. Deixa eu só ver aqui. Não, o último dia é esse aqui, desculpa. Você vai repousar aqui essa linha vertical no último candle do dia anterior. No caso foi esse azulzinho aqui, ó. Repousa essa linha vertical e olha o valor do True Range aqui, ó. Posso até minimizar porque o gráfico não me interessa só o valor. 11.42, 12. Você sempre fará o arredondamento para cima. Qualquer valor, 11,01, 12. Agora 11,00 aí é 11, tá? Mas qualquer valor aqui nas casas decimais você já arredonda para cima.
Então, 12. Isso nos mostra que nós vamos trabalhar com o gráfico de 12P. É um gráfico atemporal. Quero lhe apresentar aqui o gráfico de pontos. Então, vou colocar aqui, ó, 12. Basta clicar em qualquer lugar do gráfico, digitar o número 12 no teclado, que já abre essa caixa de diálogo. Não quero 12 minutos, 12 pontos em inversão, não. 12 ticks, que é o renko, também não. 12 trades, nada. 12 pontos, que é o 12P. Quando eu coloco aqui, ó, Enter, já estou no gráfico de 12P. Este é um gráfico temporal, tá? Para quem ainda não tem as noções básicas de como operar no mercado, eu recomendo que assista lá no canal Day Trade Direto ao Ponto a playlist Conceitos Básicos para Operar Day Trade. Vai lá e assiste que com bem calma eu vou te explicar tudo isso. Mas o gráfico de pontos, ele é um gráfico atemporal. Ele está aqui, ó, esse gráfico aqui de baixo azul está sendo renderizado. Enquanto ele não fechar, o de 12P, ele tem uma extensão de 12 ticks. No dólar, o tick é meio ponto, então ele tem uma extensão aí de 6 pontos. Vamos verificar, vamos pegar aqui, repousar o mouse num candle que não tenha pavio, e aí vamos ver, ó, a mínima dele 11, a máxima 17, mais 6, né? Estou olhando aqui só para os últimos algarismos. Então, no de 12P, cada candle desse tem uma extensão, sem considerar o pavio, tá? Claro, de 6 pontos, é a metade. E aí você vê que eu estou aqui com dois gráficos, né? Eu estou com o gráfico aqui de 12P, que veio do True Range, arredondando. E à minha esquerda eu vou trabalhar com a metade, tá? A metade. Então a metade de 2P é o gráfico de 6 pontos. Ó, 6P. Ok. Você nota que no gráfico de pontos, todos os candles têm o mesmo tamanho. No de 6P, eles terão a metade, que é 3 pontos, tá? E aí, aqui em estratégia, ó, nessa aba aqui, estratégia, no de 6P e também em estratégia, aqui à minha direita, no de 12P, nós vamos configurar uma ordem oco, né? Uma estratégia que a gente vai buscar, bota personalizada, aqui também, personalizada. O gain no gráfico de 6P, que cada box tem 3 pontos, que é a metade dos P's, o mercado está bem volátil aqui, né? Deve ter saído aí alguma notícia, ele está se movimentando com bastante volatilidade. Os candles estão sendo renderizados com bastante volatilidade. Mas se bem que não está havendo variação, né? Aqui no gain, você vai querer um box. O nosso gain é de um box, de um candle. Então, 3 pontos, mas cada ponto é meio... cada ponto tem 2 ticks, né? Então, aqui coloca 6. E de loss também 6. O gerenciamento de risco é de 1 para 1. Aqui à direita, no gráfico de 12P, nós vamos colocar 12, que são 6 pontos, e 12 ticks, né? Eu quero um gain de 12 ticks, que são 6 pontos, e um loss de 12 ticks também, que também são 6 pontos. Fica no automático, tá, gente? Aqui, ó, 6P, 6 e 6 de gain. Aqui, 12P, 12 e 12 de gain, tá? Na estratégia oco. E aí, nós vamos agora explicar qual é o sinal que nós buscamos para fazer nossas entradas, tá? Eu vou colocar aqui, depois nós vamos explicar em algum gráfico aqui passado como é que ocorreu esse operacional, como é que essa estratégia performou, e depois nós vamos fazer operações ao vivo, para que vocês possam ver o desempenho da estratégia, tá? É muito importante que você assista a minha aula de gerenciamento de risco, ela está disponível lá no nosso canal. Aliás, a aula de gerenciamento de risco ela está disponível no site daytradedireto-ao-ponto.com.br. Vamos ver aqui, deixa eu explicar como será o operacional. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer as vendas? Olha aí, os ursos, né?
a força vendedora, são os vendedores do mercado, eles batem no preço para que ele vá para baixo. Então, nós vamos esperar a seguinte configuração, tá? Para fazermos a venda. Nós vamos esperar aqui um candle baixista. Então, ele é na nossa cor azul, né? Cadê a borrachinha aqui? Nós vamos esperar um candle baixista, por isso que a estratégia é 141, né? O nome do setup. 141. Aí depois mais um de baixa. E aí agora nós vamos ter um pequeno range, né? Uma pequena lateralização. Nós vamos ter um de alta, um de baixa. São 4 candles na lateralização. E outro de alta. Esses 4 candles na lateralização representam o número 4 lá no setup 141, tá? E agora o outro candle de alta. Tá aqui o nosso padrão, olha só, o nosso padrão de candles num gráfico atemporal, o gráfico de pontos. 1, 4, 1. Esse aí é o padrão de venda, é o nosso padrãozinho de venda. E onde é que está o nosso alvo, o nosso take profit? Ele está bem aqui, ó. O alvo é bem aqui embaixo, tá? Ó, o alvo é aqui. Digital. O alvo é um box para baixo, já que nós vendemos, né? A gente espera que depois que forma o padrão, ele faça um candle de baixa, ó, e venha pegar aqui o nosso alvo. Onde é que está o nosso stop loss? O stop loss está um box para cima, tá? Nós vamos colocar o stop loss aqui, ó. Ele já vai ficar tudo isso configurado. Depois que você faz a entrada, tudo já vai ficar configurado lá pela ordem OCO. Então, o loss é ali, ó. Tá? É um box para cima. Então, é um gerencial, é um operacional, é um gerenciamento de risco de 1 para 1. Nós queremos um ponto de ganho e aceitamos um box de ganho e aceitamos um box de perda, tá? Nós acreditamos que ele vai baixar aqui. Como é que fica o padrão na compra? Eu vou fazer aqui em cima, tá? Na compra, nós vamos esperar, olha só, a formação do seguinte padrão. Um candle de alta, aí depois o segundo candle de alta, e a partir daqui nós vamos ter um range, né, de 4 boxes, uma lateralização. Olha aqui, vou fazer logo o desenho. Nós vamos ter uma lateralização de 4 boxes e depois um candle de baixa. Tá aqui o padrão, ó, 141, só que agora ele é de compra, porque nós acreditamos que ocorrerá uma reversão do movimento aqui no último box. Assim como a gente entrou na venda lá, naquele candle de alta, nós vamos entrar na compra aqui desse candle de baixa, tá? Nós acreditamos que haverá a formação de mais um candle aqui para cima, ó, que haverá um retorno, né? Uma reversão. Onde é que fica a nossa entrada de compra aqui, ó? É assim que esse candle baixista se completou. A nossa ordem de compra fica aqui. O nosso alvo, né? O nosso alvo está ali. A gente quer que se forme completamente um candle de alta. Então, o take profit é ali. Um box. E o nosso loss, nosso stop loss, ele vai estar aqui embaixo, ó. Um box para baixo. Se ele não subir, se ele vier contra a nossa compra, a gente vai sair da operação bem aqui, quando ele formar totalmente um box contra a gente. Então, o nosso loss está aqui. Quantos pontos estão envolvidos nesse alvo e nesse loss? É variável, tá? Varia a cada dia.
Você viu que o True Range nós vamos colocar no gráfico de 5 minutos, no último candle de 5 minutos do dia anterior, verificar o valor do True Range, arredondar para cima, e aí no tempo maior vai ser exatamente esse valor arredondado, e no tempo menor nós vamos operar com dois tempos gráficos, né? No gráfico atemporal de pontos. No tempo menor, a metade do outro. Se essa metade cair num número quebrado, você vai arredondar também para cima, tá? Algumas considerações aqui, gente. Algumas considerações. Deixa eu anotar aqui nesse próprio bloco aqui. Você vai parar de operar quando ocorrer a seguinte situação, tá? Com 3 loss no dia, consecutivos ou não, tá? 3 loss no dia, consecutivos ou não, ou então quando após 6 entradas a banca, após 6 entradas, a banca estiver negativa. Não é nem a banca, o saldo, né? O saldo do dia estiver negativo. Pronto. Esse é o nosso gerenciamento de risco, tá? Nesse operacional, você vai fazer, vai fazendo suas operações, vai ganhando, até que atinja o seu alvo do dia, tá? É importante que você tenha a sua meta diária. Atingiu a meta, para de operar. Às vezes a gente para de operar nas primeiras meia hora de pregão. Você já deixou de operar, bateu a meta do dia, por que continuar operando? Alguns traders entregam à tarde o que ganharam pela manhã, né? Simplesmente porque não sabiam o seu alvo do dia, qual é a sua meta diária. Quem não sabe o que está procurando, não reconhece quando encontra. E aí, sem meta, sem nenhum alvo, ele expõe demais o seu capital. Quanto mais tempo a gente passar no mercado, mais risco você está expondo à sua banca. Todas as regras devem ser no sentido de preservar o teu capital, tá? Que é o teu patrimônio. Se você não tiver banca, você não vai operar. Você vai deixar de operar. Se você quebrar a banca, você não vai conseguir operar. Então, essa é a forma de parar de operar. Eu recomendo aqui, uma outra observação. Eu recomendo um capital mínimo de R$1.000 para que você opere. O meu desafio para você, o meu convite para você, é que você dobre esse capital, tá? Transforme 1.000 em 2.000, usando este operacional gratuito que eu estou passando aqui para você. E depois você faça a minha formação completa em day trade, no mini índice e no mini dólar, tá? Cola comigo, eu quero que você cresça junto comigo, que você me deixe ser o seu mentor aqui no mercado financeiro. Eu quero lhe guiar pela mão. Eu gostaria muito de estar aí ao seu lado e te guiar nesses primeiros passos. Mas primeiro eu quero que você aplique esse setup aqui gratuito, tire dinheiro do mercado com consistência, tá? Vamos voltar lá para o nosso gráfico Vamos voltar para o nosso gráfico de pontos. Vou explicar aqui algumas coisas para você, ó. Capital mínimo de R$1.000. O alvo é de um box, tá? O padrão 141, o último candle apontando para cima a gente vai vender. O padrão 141, o último candle apontando para baixo a gente vai comprar. E buscar um box de ganho e um box de loss em qualquer das operações. Deixa eu fechar aqui e vamos explicar aqui no gráfico a renderização. Olha, quando você segura o Shift, ó, se você tiver com um contrato só, você segura o Shift, ele já vai aqui mostrar o alvo e o loss, ó. Já está tudo configurado. E aqui do lado de cá também, ó. Aqui seria R$60 de ganho ou R$60 de perda se ocorresse o inverso, né? Aqui, veja só, 4 está formando aí um candle,
Se ele formasse o de cima, aí formaria um 141. Se ele formar esse quinto candle para baixo, ele vai desconfigurar o nosso padrão, não é uma entrada. Você está vendo aqui que acabou de dar uma entrada pagando, né? Ó, 141 e pagou. Pagou aí os 3 pontos, bonito, né? 3 pontos no dólar é quanto? É R$30, 3 pontos, cada ponto é R$10, para cada mini contrato de dólar. Acabou de desconfigurar uma nova entrada, porque ele formou aqui o quinto, ao invés de subir. R$10 para cada ponto, então seria R$30. Aqui seria R$60 por contrato. Se estivesse entrando com 10 contratos, seria R$600. Com 50 contratos, seria R$5.000, né? E assim sucessivamente. Para você saber com quantos contratos vai entrar, eu recomendo que você assista a minha aula de gerenciamento de risco. Vai lá no site daytradedireto-ao-ponto.com.br e assiste gratuitamente a essa minha aula de gerenciamento de risco, tá? Agora eu quero apresentar para vocês já sabem o padrão, né? Vocês já conhecem o padrão. Vamos voltar aqui para a lousa. Você já viu que se formar esse padrão aqui, se formar esse padrão aqui, 1, 4, 1, é o padrão dos ursos. Você vai vender. Vai ser contra esse último movimento aqui. Vai ter agora uma reversão, uma pequena reversão de um box, no mínimo. Se formar esse outro padrão aqui, é o padrão dos compradores. Um rangezinho aqui de 4, né? Um, 4, 1. Aqui você vai comprar, são os touros, né? E vai haver uma reversão desses dois candles baixistas aqui. Vai ter um suspiro até aqui, no mínimo. Agora eu quero apresentar para você alguns filtros conservadores, tá? Eu chamo de filtros conservadores. São configurações que se aparecerem, você não fará a entrada, tá? Vou mostrar aqui qual é o primeiro filtro conservador. O primeiro filtro conservador é o seguinte. Aqui, é amarelo. Ó. O primeiro filtro conservador é o seguinte. Esse candle gatilho, aquele último candle que vai formar o padrão, que vai dar o start da nossa entrada, ele não pode ter um pavio que passe da metade do candle anterior. Se isso aqui ocorresse, você teria um padrão não autorizado, tá? Porque o candle gatilho tem um pavio que passou da metade. É o FC1. Aqui nós temos o filtro conservador número 1. Nós queremos entradas mais certeiras. Algumas pessoas vão querer operar o padrão puro, tá? Todos os gatilhos de entrada que ocorrerem, eles vão entrar. E certamente vão ganhar dinheiro, porque vai dar mais gain do que loss, vai dar mais gain do que perda. Mas nós não queremos, gente, entrar. Nós não queremos operar, nós queremos ganhar dinheiro. Nós temos que preservar o nosso patrimônio. Por isso os filtros conservadores. Se você usar os filtros conservadores, você vai ter menos entradas, tá? Você vai ter menos entradas, só que você terá entradas mais certeiras. Você vai ter uma taxa de acerto. As pessoas falam erroneamente assertividade, né? Taxa de assertividade. Assertividade não é taxa de acerto, né? É a característica de alguém que é assertivo. A taxa de acerto vai aumentar muito, e aí você terá mais operações exitosas e estará expondo menos a sua banca. O primeiro filtro conservador é esse. Aqui no padrão de compra, qual é o filtro conservador? Olha, o pavio não pode passar da metade do candle anterior, tá? Ele às vezes pode até chegar um pouco na metade, isso é visual, você vai sentir. Não pode ser um pavio longo.
você vai sentir isso. Se isso acontecer, se for um pavio longo, você tem um padrão não autorizado por causa do filtro conservador número 1, FC1. E agora eu quero apresentar para vocês o filtro conservador número 2. Ele é diferente agora para a compra e para a venda. Vamos ver qual é o filtro conservador número 2, FC2, para a venda. Olha só, você só entrará nos seguintes preços, tá? Quando for no mercado de venda. Você só vai entrar nos seguintes preços. Terminando em alguma coisa 0,00, aí você entra, tá? Se o preço terminar em alguma coisa 0, já foi ali. 9,50, aí também você vai entrar vendendo. Se terminar em alguma coisa 9,00, aí você também vai entrar vendendo. Se terminar em... Eu estou omitindo aqui os outros algarismos do preço do dólar, tá? 8,50 você também vai vender nesse preço. Alguma coisa terminando em 8,00 você também vende. Alguma coisa terminando em 7,50 você também vai vender. E por último, se terminar em 7,00, tá? Então, olha só, se der o meu padrão de venda, eu esperar que o preço caia, eu só farei a operação em um desses preços. Ou no 0, ou no 9,50, ou no 9, ou no 8,50, ou no 8, ou no 7,50, ou no 7, né? Então, nós temos aqui 7 faixas de preço, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentre as 20 possíveis, vamos pegar aqui a nossa a calculadora, como está a tela congelada aqui. Vou usar aqui a calculadora. Olha só, nós temos apenas 7 entradas permitidas, dentre um universo de 20 faixas possíveis de preço em cada decimal, né? Em cada decimal. Então, do 70 até o 80 vai ter 20 faixas de preço, mas nós só entraremos em 7, tanto na venda quanto na compra, só há 7 permitidas. 7 dividido por 20 igual vezes 100. Isso significa que nós só entraremos em 35% das operações que forem autorizadas pelo padrão. Isso vai diminuir mais ainda, porque algumas vão sair também pelo filtro conservador número 1. Né? Algumas não vão ser autorizadas pelo filtro conservador número 1 e outras não serão autorizadas pelo filtro conservador número 2. Então, o filtro conservador número 2, ele elimina 65% das operações de entrada. Gente, é possível que em algum dia, olha aqui para mim, eu vou maximizar aqui a tela. É possível que em algum dia você esteja usando o filtro conservador número 2, entrando apenas nessas faixas de preço autorizadas, e você veja que está dando gain e você não entrou. Como você deve se sentir? Bem, muito ganha quem não perde, porque diz que haverá muitos loss que esse filtro conservador vai filtrar, você não vai entrar, tá? Agora, se você já está positivo na semana, se você quer operar com a mão mais baixa e que você está desejando fazer novas entradas, é escolha sua não usar os meus 2 filtros conservadores. Eu não recomendo, tá? Você tem que entender de uma vez por todas que nós não queremos operar.
Não é o que nós queremos, nós não queremos operar, nós queremos ganhar dinheiro. O que acontece é que o cassino é proibido no Brasil. E muitas pessoas, elas tratam a bolsa como se fosse um cassino. Elas gostam da adrenalina, né? Que algumas pessoas pronunciam como adrenalina. Essa pronúncia não é para existir no idioma português, mas elas querem a emoção, o perigo, o risco, né? Se sentem bem. É uma sensação de recompensa do cérebro. Porque aqui não tem cassino, elas tratam a bolsa como um cassino. Mas o mercado pode ser muito duro, hein, gente? O mercado pode ser muito duro. Alguém que não tem gerenciamento de risco vai quebrar a banca. Não é se ela vai, é quando ela vai quebrar. Um estudo da FGV deu conta de que mais de 90% das pessoas que operam day trade não têm lucros na bolsa, eles perdem dinheiro. E eu digo a vocês que mais de 90% também, essas pessoas que perdem dinheiro, quebram a bolsa nos primeiros 6 meses. Alguns quebram até mais cedo, tá? Então não é brincadeira, nós temos que preservar o nosso patrimônio. Esses filtros conservadores foram desenvolvidos depois de muitos backtests, milhares de testes, depois de muito trabalho e raciocínio, e é para que você tire proveito disso. Inclusive, esse filtro conservador número 2, ele vem do tape reading, tá? Eu fui buscar lá na teoria da análise de fluxo. O filtro conservador número 1 vem da análise gráfica, tá? Então, quando eu digo que nós não usamos tape reading, não usamos topos e fundos, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, nada disso. Nosso operacional é simples, tá? Nós queremos apenas tirar dinheiro do mercado, colocar a nossa meta diária no bolso e parar de operar. Nós operamos pouco, tá? Bateu sua meta, sai do mercado. Vamos ver quais são as faixas de preço para a compra. Tá? Você vai comprar em que faixas de preço? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Você vai comprar no... Vamos colocar aqui filtro conservador número 2 primeiro, né? Em vermelho. Filtro conservador número 2. Você vai comprar alguma coisa 3,00. Você também vai comprar em alguma coisa 2,50. Se o preço terminar em 2,50, você compra. 3,00 você compra. Então, 413,00 você vai comprar, porque termina em 3,00. Nós também vamos comprar em alguma coisa 2,00. Nós também vamos comprar em alguma coisa 1,50. Nós também vamos comprar em alguma coisa 1,00. Também vamos comprar em qualquer preço que termine em 0,50. E também vamos comprar em alguma coisa 0,00. Aliás, alguma coisa 0,00. Então, pessoal, o que vocês observam? Nunca, nem na compra nem na venda, nós compramos ou vendemos no 4, no 5 e no 6. Nem no 4,5, 5,5, nem 6,5. Tá? Ali, ele representa o meio do caminho em um decimal, né? Em uma dezena do dólar. Representa o meio do caminho. No meio do caminho nós não vamos comprar nem vender nunca, né? Quando eu falo não vamos comprar nem vender, parece até uma profecia apocalíptica, né? Do livro de Apocalipse, que os santos do tempo do fim não poderão comprar nem vender porque serão oprimidos pelo sistema mundano. Mas aqui nós não vamos comprar nem vender
nem no 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Jamais. Agora, nós vamos vender quando o preço estiver dentro da dezena, esticado, já nas casas lá em cima. Aí nós achamos que ele vai cair dentro da dezena, dentro da decimal do dólar, né? E nós vamos comprar nos preços lá de baixo. Quando ele estiver lá embaixo, então, nós vamos comprar no zero. Ó, veja que outra coisa, o zero é um ponto comum da compra e da venda, né? O zero tanto autoriza as vendas lá, como autoriza também as compras. Então, é bem fácil, com a prática você vai memorizar isso. Do 0 até o 3, eu vou fazer as compras, tá? Do 0 até o 3. Do 7 até o 0 lá em cima, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 e o 0, nós vamos poder fazer as vendas. Este é o filtro conservador número 2, vai te poupar muito dinheiro, tá? E vai fazer com que as suas entradas tenham uma taxa de acerto muito maior. Suas entradas serão muito mais lucrativas. Agora eu vou apresentar para você o terceiro filtro conservador. Olhe para mim. Vamos para o terceiro filtro conservador. De novo, eu queria muito que esse mindset, mudar o chip da tua cabeça, que esse mindset teu fosse correto. A tua meta é ser consistentemente ganhador no mercado financeiro. Todo mês você tem que tirar dinheiro do mercado. Aqueles que imprimem o boleto da DARF e vão pagar pessoalmente em um caixa bancário, os caixas ficam atônitos, né? Eles não entendem como é que alguém paga imposto tão feliz. No day trade a gente paga 20% de imposto e paga com felicidade. Eu queria ter pago no mês passado 1 milhão de imposto. Eu teria ganho 4 milhões. E é importante depois você acessar o meu módulo lá de imposto de renda para day trade. No swing trade paga 15%. E no day trade são as operações que a gente inicia e encerra no mesmo dia. No nosso caso duram 6 segundos, 10 segundos, 20 segundos e já colocamos dinheiro no bolso. A gente tem que pagar 15%, né? Mas eu queria enfatizar muito a importância para você de usar os meus filtros conservadores. Vamos agora para o terceiro e último filtro conservador. Deixa eu diminuir aqui. Nosso padrão de venda 141. Se o candle gatilho for altista, nós acreditamos que o próximo será baixista. Então é o padrão de venda aqui. E o tourinho, aqui o urso, né? Padrão de venda, e o tourinho aqui, padrão de compra, 141. Se o candle gatilho que pegou minha ordem, que configurou o padrão completamente, se ele é de venda, se ele é baixista, eu acredito que o próximo será altista, vai ser um candle amarelo aqui, e portanto é o padrão comprador. Vou comprar aqui, meu alvo lá em cima, meu loss, um box abaixo da minha entrada. Qual é o filtro conservador número 3? Olha só. Vamos colocar aqui FC3. É o irmão, é o irmãozinho, ó. Filtro conservador número 3, é o irmãozinho, ó. Eu só farei essa entrada de venda aqui se aquele primeiro candle que formou o padrão 141, ele tiver com o irmãozinho dele aqui, ó. Padrão autorizado. Eu só farei essa entrada de compra aqui, 141 de compra, se aquele primeiro candle que configurou o 141 tiver o irmãozinho dele aqui na lateral, tá? Essa é a condição. Então, se ele não tiver o irmão, vamos pegar a borracha aqui, ó. Se ele não tiver o irmãozinho, e pelo contrário, for um outro candle para cá, isso é um padrão não autorizado pelo FC3. Ó, tem o 141, pode estar numa faixa de preço autorizada pelo FC2, pode ter um pavio pequeno aqui, mas não foi autorizado pelo FC3. E o que eu acho?
fico feliz de não entrar. Muito ganha quem não perde. Às vezes as pessoas perguntam, e se der loss, o que, que eu acho do loss? Normal. Porque eu não tenho que estar envolvido emocionalmente. O que eu tenho é que realizar o operacional e deixar a estatística e a probabilidade atuarem a meu favor. O que eu não posso é mudar o operacional. O que eu não posso é alterar algo, porque senão você desconfigura todos os meus milhares de backtests, que são testes feitos no passado, para ver se o padrão suportou o teste do passado. Ele suportar o teste do passado não é garantia de que vai suportar o teste do futuro. O mercado é soberano. Tá? Esse é um mercado de renda variável. Então, imagine a pessoa que vai sair alterando todo esse meu estudo, né? Que aqui por baixo, embora na ponta você esteja aplicando algo simples, que qualquer criança de 10 anos é capaz de fazer, algo bem simples, bem objetivo, que é um dos nossos objetivos, é eliminar totalmente a subjetividade das operações, tá? Você não pode alterar isso. O que eu ia dizer é que, embora você esteja com algo simples, na base tem uma estrutura pesada de estudo, até de tape reading, tá? De análise técnica, de price action, por baixo do tapete tem, mas na ponta é uma interface amigável para o usuário. E aqui, na compra, se você não tiver isso aqui, o irmãozinho, não tiver o irmão, e você tiver, pelo contrário, um outro candle aqui da mesma cor, altista, é um padrão não autorizado pelo filtro conservador número 3. Se pagar, vai sem mim, tá? E sem os meus alunos obedientes. As 4 letras mais importantes aqui, né? O, B, D, C. E aí você vai ter os mesmos resultados que eu. Esse é um ponto importantíssimo das minhas técnicas, tá? De operar no mercado financeiro. O ponto que eu entro, todos vocês vão entrar. O ponto que eu saio, todos vocês vão sair. Ao redor do mundo inteiro, todo aluno meu vai entrar e sair no mesmo ponto. Nós eliminamos totalmente a subjetividade dos trades. E isso é uma libertação. Você não precisa ouvir sala de calls, não precisa ouvir a orientação dos especialistas, relatórios, você não precisa acompanhar as notícias, você não precisa, antes do pregão abrir, olhar como é que está o mercado mundial, como é que está o setor econômico, o setor de siderurgia, nada disso. É a libertação do trade. A notícia, ela entra no gráfico. Ela vai entrar e ser filtrada pelo nosso gatilho e dizer se a gente tem que operar ou não. Isso é a verdadeira libertação do trade. E aí também nós resolvemos uma parte que é importantíssima, que é o emocional do trade. Tá? O trader, aquele que está operando, a parte emocional envolve muito no resultado, porque muitos são corajosos no loss e medrosos no gain. Eles não deixam o mercado trabalhar. Qualquer dinheiro que fica positivo, eles já ficam com medo e botam no bolso. Agora, no loss, eles são corajosos, ficam até movendo o stop loss, né? Acreditando que o preço vai voltar e o preço não volta. É a receita garantida para grandes perdas da banca, é você alterar o stop loss. Uma operação perdedora, quanto mais cedo eu sair dela, melhor. Eu quero sair rápido de uma operação perdedora. Mas as pessoas fazem o contrário. Mas o meu método, ele elimina até essa necessidade do controle emocional, porque está aqui. É uma ordem oca, eu pendurei e depois, se é loss ou gain, eu não estou nem aí, porque agora é estatística, é pura técnica, agora é operacional. É muito bom, né, gente? É bom demais. Melzinho na chupeta, direto ao ponto, todos vocês operando aí conforme a gente opera. Esse é o filtro conservador número 3, é a necessidade da presença do irmãozinho aqui ao lado do primeiro candle que forma o nosso padrão. É muito comum as pessoas perguntarem nesse setup do dólar com quantos mini contratos operar, tá? Para isso eu vou remeter você lá para a minha aula de gerenciamento de risco. Lá você vai ter uma visão mais completa
de como fazer a escolha de com quantos contratos operar. Agora, é claro que se você está começando com o mínimo, com R$1.000, que é o mínimo que eu recomendo para fazer as operações, você vai operar com um mini contrato de dólar. E é claro também que aquelas minhas boletas de 18 mil, aqueles meus trades de 13 mil, 9.800, não foram com um mini contrato de dólar. Dá para ganhar dinheiro. Vou mostrar aqui para vocês, olha, essa figura aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Olha só. Isso aqui foi o resultado que eu estava fazendo para uma turma de cursistas. Eu operei com um contrato de mini dólar, usando as nossas técnicas. Olha. Então aqui, ó, R$1.180 foram 118 pontos, né, com um contrato. Em um dia, 118 pontos. Isso daria R$1.180 para cada contrato de mini dólar operado. A minha mão cheia é de 33 contratos. Quando eu opero com mão leve, eu opero com 10 contratos. E aqui eu quis mostrar para uma turma que você não precisa operar com uma grande soma em cada entrada, em cada trade, para tirar dinheiro do mercado. Eu tirei aqui mais de R$1.000 com um contrato de mini dólar, tá? Isso aqui foi há 5 dias que eu fiz essa operação. Mas para que você faça um gerenciamento mais consciente, é importante que você assista a aula de gerenciamento de risco. Vai lá no site daytradedireto-ao-ponto.com.br e assista gratuitamente a minha aula de gerenciamento de risco, tá? O mercado está aqui rodando, gente, ó. Eu quero mostrar que aqui, ó, alguém aqui à esquerda, tá no gráfico menor, no gráfico de 6P. Aqui à direita o gráfico de 12P. Aqui você pode pensar que pagou, né? Ó, vieram os dois candles e aí veio e pagou bonito, mas não pagou porque aqui não tem 4, aqui tem 6 no range. Então ele não é 1, 4, 1. Aqui sim, ó, 1, 4, 1. Padrão autorizado? Vamos lá. O pavio não é longo, passou no filtro conservador 1. O pavio não é longo e ele está no preço 0. Ó. A entrada seria no preço 0,00, 90,00. Padrão autorizado, pagou bonito aí, 3 pontos, R$30 para cada contrato, 10 contratos, R$300, 20 contratos, R$600 em uma única entrada, tá? Você pode dosar quanto você quer ganhar pelo número de contratos. Lembrando o seguinte, gente, quando você está com muitos contratos, às vezes quando eu entro de mão cheia, por exemplo, 33 contratos, aí eu apregoei a minha ordem aqui embaixo, a minha ordem de compra, ele tocou e não pegou a minha ordem. Eu fiquei preso no book de ofertas. O que eu devo fazer? Minha ordem ficou lá no book, porque é pela ordem de chegada e é preciso uma contraparte. Para eu comprar tem que alguém vender. E aí, se você ficou pendurado aqui, aí o candle ficou renderizando. Se ele fechar completamente o amarelo, você cancela. Cancela a ordem e zera, tá? Clica aqui, cancelar ordens e zerar. Agora, se ele ainda está um pouquinho amarelo, mas ainda não pagou completamente, não formou o candle amarelo pagando, eu deixo minha ordem pendurada, tá? Se ele pegar e voltar, vai me pagar. Mas se ele fechar completamente o box, aí você vai encerrar a sua operação, tá? Aqui ele formou de novo o padrão, ó. Olha só, formou de novo, 1, 4, 1. É bom que eu já estou fazendo aqui o backtest no pregão de hoje, tá, gente? 1, 4, 1 no gráfico de menor tempo, autorizado pelo filtro conservador número 1, pelo FC1, ó, pavio pequeno, não deixou um pavio grande, mas não autorizado pelo FC2, pelo filtro conservador número 2, ó. Porque aqui no 3 é para compra, não para venda. Para venda é 7, 8, 9 e 0. 0, 1, 2 e 3 é para compra. Então aqui, ó, como seria venda, a gente acha que vai voltar. Vamos ver o que aconteceu. Pagou bonito, mas foi sem mim, tá? Foi sem a gente, porque a gente prefere preservar o nosso capital. Isso vai acontecer muito, gente. Vai acontecer demais. Mas é preciso que você tenha consciência, tá?
No gerenciamento que eu passei até aqui, dessa própria técnica, né, desse setup gratuito que você está recebendo aqui de mim hoje, você vai fazendo as suas entradas até atingir a sua meta diária, vai parar, atingiu a meta, gente, para. Você tem que saber sua meta diária, sua meta semanal, sua meta do mês, tá? Para vocês terem uma ideia, a minha meta diária é de 4 pontos. A meta diária é de 4 pontos. Vamos pegar aqui, ó, a calculadora. 4 pontos, cada ponto R$10, representa R$40 por contrato. Vezes a minha mão cheia, é 1.320, vezes os 22 pregões, dá 29 mil, gente. Olha só. Então, a minha meta diária é 4. Eu vou trabalhar agora é o número de contratos, tá? Uma entrada aqui no de 12P já me paga 6 pontos. De repente já atingiu a tua meta diária e você já tem que guardar o dinheiro no bolso e sair do mercado. Mas se continuar operando porque a sua meta é diferente, 3 loss, consecutivos ou não, você vai parar no terceiro loss, tá? Às vezes você atingiu 3 loss, mas a sua banca vai ficar positiva, você para, tá? Tem que parar com 3 loss. E a outra é se você fez 6 entradas e a banca está no negativo. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, 6, né? E a banca lá está negativa, porque às vezes a perda você perdeu no gráfico de maior tempo, né? No maior tempo gráfico. E os ganhos foram aqui no de menor tempo gráfico. Isso ainda representou negativo depois de 6 operações. Até amanhã, tchau. Vai estudar, vai fazer outra coisa. No nosso caso, que somos servidores públicos, a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente vai para o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Eu, nesse momento, estou de férias, tá, gente? Tirei o período de férias aí. Em plena pandemia, são férias um pouco diferentes, né? Ó, o preço está aqui renderizando. Aqui, né? Está formando o range. Preciso de 4 e depois de mais 1. Aqui nós já temos o 1 embaixo e o range. Precisamos de 4 e depois 1 descendo. Nada de entradas. Aí, galera, mais de 47 pontos agora aí no mini dólar. Estratégico bem simples, vem para cá. Day trade direto ao ponto, agora 50 pontos aí no mini dólar. Todo dia, muitos pontos para a gente tira dinheiro do mercado com muita simplicidade, um operacional bem objetivo. A gente eliminou completamente a subjetividade do trade. Nos vemos do outro lado. Deixa eu explicar aqui uma coisa sobre o gráfico de pontos, né, que nós usamos, ó. Olha aí o gráficozinho de pontos. Você percebe que no gráfico de pontos, os candles altistas, que no meu caso aqui são os candles amarelos, eles só têm pavio embaixo. Um candle de alta não pode ter pavio em cima. Isso aqui não é um gráfico temporal, né? Esse gráfico aqui, ele não tem um tempo determinado para ser renderizado, como os gráficos temporais. Você vê que no gráfico, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, o preço fica ali oscilando. Quando termina o prazo dele para ser renderizado, é tirado uma foto instantânea dele, ele é congelado e o candle seguinte passa para a sua renderização. Aqui nos gráficos atemporais nós não temos isso. É preciso que haja no de 12P 6 pontos andados completamente no preço, para cima ou para baixo, para formar um box, tá? E aí ele é um candle de baixa ou de alta. Os de alta só tem pavio embaixo, os de baixa só tem pavio em cima, porque não consegue ter pavio embaixo, os de baixa, porque quando ele termina de se completar, já passa para a renderização do próximo candle. A mesma coisa no de alta. Ele só consegue ter pavio, ó, quando ele está andando para cima ainda não fechado, ele é amarelo. Aí se ele voltar para cá um pouco, ele já passa a ser azul, mas ainda não fechou. Ele ficou azul até aqui, ó. Ficou azul até aqui, deixou um pavio. Aí depois ele subiu, ficou amarelo, depois dessa linha aqui, onde ele começou a dar sua abertura. Quando ele se fechar lá em cima, passa para a renderização do próximo candle, tá? E aí, ele não consegue, o de alta, ter pavio em cima, porque quando ele completa o box, passa para a renderização do próximo candle.
nós temos aqui, ó, aqui, nós estamos com o pregão aberto, tá? Eu estou dando aula e o pregão está aberto. Esse aqui é um padrão, 1, 4, ó, tá, se ele formar amarelo e formar mais um, eu já deixo pendurada ali a minha ordem de venda, tá? É interessante que quando esse pavio é formado, eu quero que você já pegue aqui, ó, botão esquerdo, vou acionar a barra de estudos, não deixa na mão, deixa na cruz, tá? Porque a cruz eu tenho aí a linha horizontal para me mostrar onde é que será apregoada a ordem. Ó, é aqui nesses boxes, né? Ó, no topo desses boxes, que vai ser o box que formará ali à direita. Então, ó, você já deixa aqui, ó, segurando o Shift no Profit, né? Que é o Shift para a venda. É bem aqui, ó, você já deixará apregoada a sua ordem ali. Tá? Ó, de venda, já com a ordem oco. 6 pontos de loss para cima, 6 pontos de alvo para baixo. E aí, no caso aqui, ó, seria uma venda não autorizada, porque está aqui, ó, no 3,00. 3,00 é um preço autorizado na compra e não na venda. Na venda eu preciso lá no 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, no 0. Tá? Esse padrão aqui, embora ele esteja aí tentando formar aí o quarto, não é um padrão autorizado, ele iria sem mim. Mesmo que ele pague, tá? E vai pagar muitas vezes, isso vai impressionar você. Vai pagar muitas vezes sem os filtros, mas use os filtros. Eles foram desenvolvidos para o teu benefício, tá? Para a preservação da sua banca. Nosso objetivo não é sair clicando, quero clicar é pouco, é o sniper, né? É o tiro certeiro, operar pouco e botar o dinheiro no bolso. Mais algumas observações antes de fazermos aqui um backtest, pelo menos um dia. Eu quero te falar o seguinte, veja que no tempo menor, deixa eu segurar o Ctrl aqui para voltar para a mãozinha, no tempo menor dará mais entradas, aparecerá muito mais vezes o nosso padrão 141, tá? No tempo maior dará menos entradas, mas é claro que o que dá menos entradas, que é o do tempo maior, ele é mais assertivo. Aquelas pessoas que decidirem trabalhar somente no tempo maior, tem a minha autorização. Eu os autorizo a isso, tá? Vocês vão entrar menos, às vezes vão esperar, o pregão abre às 9, às vezes ele aparece logo, imediato, mas às vezes vocês vão esperar 1 hora, 1h30, 2 horas para aparecer a primeira vez do padrão autorizado no tempo maior, tá? O tempo menor não, ele vai dar muitas entradas, paga muito bem também, principalmente se vocês utilizarem os filtros conservadores. Vamos agora fazer um backtest para vocês verem aqui como ocorrem as entradas e vamos ver a taxa líquida de um dia, tá? Ou de 2 dias, para a gente até fixar melhor na cabeça a questão dos filtros conservadores. Aí galera, day trade direto ao ponto. Quem pergunta se os meus operacionais também funcionam no índice, olha, mais de 1000 pontos. Estou aqui no mini índice, tá? Já estamos aí com mais de 1100 operacional bem simples, tá? Direto ao ponto, sem enrolação nenhuma. Quer saber a história da bolsa? Não é aqui, meu irmão. Vai para o YouTube. Aqui é como tirar dinheiro do mercado todo dia, tá? daytradedireto-ao-ponto.com.br. Vamos para cima. Vamos lá fazer o backtest do último pregão. Peguei aqui o pregão do dia 8. Claro, já coloquei o tempo gráfico de 5 minutos. Já olhei o true range do último dia do pregão anterior. Estava dando 10, algo. Vai para 11. 10 vai para 11. 11P o tempo gráfico maior, metade de 11, 5,5 vai para 6 o tempo gráfico menor. Então eu estou aqui hoje, nesse dia desse pregão que nós vamos fazer o backtest aqui, ele seria 6P e 11P, os dois tempos gráficos atemporais que a gente utilizaria. Tempo atemporal, né? Tempo gráfico atemporal. Mas os gráficos atemporais. Vamos fazer primeiro no tempo menor. Ó, abriu aqui com o primeiro candle de baixa, já estou no gráfico de 6P. A ordem oco configurada, 6 e 6, né? Que é 6P. 3 pontos de alvo, 3 pontos de loss.
em busca do padrão, ó, 1, 3, precisamos do quarto, vamos ver. Não configurou, nada ainda, nada. Estou passando aqui, é bom que a gente faz uma análise mais acelerada. Olha aí, nada. Opa, formou o padrão. Vamos analisar aqui, ó. 1, 4, 1. Filtro conservador número 1. Vamos fazer uma recapitulada aqui. Quais são os 3 filtros conservadores? Número 1, o pavio deve ser pequeno. O pavio do candle gatilho, né? Daquele que ativou a ordem. Deve ser um pavio pequeno. Não pode passar da metade. Pode até ir até a metade. É arriscado, mas pode ir até a metade. O filtro conservador número 2, aquelas faixas de preço. 0, 1, 2 e 3 na compra, inclusive com os 0,5, mas o 3,5 não tá? O 3 é só até 3 mesmo. 2,5, 3. E 7, 8, 9 e 0 na venda. Tá? É o filtro conservador número 2. Filtro conservador número 3, a presença do irmãozinho. Vamos lá ver. Filtro conservador número 1, passou, pavio pequeno. Filtro conservador número 2, a faixa, no 5. No 5 nós não operamos, nem na compra nem na venda. 4, 5 e 6 são zonas proibidas para nós nesse setup, né? E o filtro conservador número 3 também não passaria porque não tem o irmão. Pode até pagar, mas vai sem nós. Olha aí, opa, nos livramos de um loss, ó, não pagou. Não autorizado, né? Opa, mais um aqui, 141. Já vou eliminando logo, faixa de preço. Tá no 6, na compra não pode. E também não tem o irmão, tá? Então não autorizado, não pagou, ó, nos livrou. Os filtros aí nos livrando. 141. Padrão autorizado, vamos ver. Já morreu aqui só no FC2. Filtro conservador número 2. Na compra tem que ser 0, 1, 2 e 3. Ó. Aqui está no 9. Tem o irmãozinho, pavio pequeno. Então, ó, no FC3 passou, no FC1 passou. Vamos lá, pagou, mas foi sem agente. Vamos lá. Fazendo backtest aqui do último pregão. De 2021, do ano de 2021. Nada de padrão ainda, nada. Estou passando. Tempo gráfico menor, ocorrerá mais entradas. Ocorrerão mais entradas, né? Aqui, 141, caiu no FC3, não tem o irmãozinho. Também não iria no FC2, a faixa de preço da compra é 7890. Ó, pagou bonito, né? Mas foi sem agente. Aqui, ó, 141 e pagou voltando. 141. Pavio autoriza, irmão autoriza, mas a faixa de preço na venda é lá no 789. Aí não. 3,50. Pagou, né, gente? Ó. Pagou, deu até um calorzinho ainda lá para quem entrou sem os filtros, depois voltou e pagou. Nada de padrão. 141 caiu logo no FC1, ó. Até que no FC2 a faixa de preço está correta, 8,5 permite venda, né, 8,50. FC3 não aprova também, não tem o irmãozinho. Vamos ver o que daria. Olha aí, se fossem sem os filtros seria loss. Nós estamos protegidos, tá, gente? Ninguém quer operar. E veja, ainda são 10h30, 1h30 de pregão, ainda não entramos nenhuma vez no filtro menor, ou melhor, no tempo gráfico menor. 141, 4,50 não é faixa de preço autorizada, vamos embora. 141 não tem o irmãozinho. FC3, né? 141 não tem o irmãozinho, eu nem vou olhar o resto. Faixa de preço autorizava, não, 3,50 não autoriza. É do 3 para baixo. 3, 2,5, 1,5 e 0 e 0,5. Aqui não autorizado, também não tinha o irmão, pagou, mas foi sem agente. Vamos lá, 141.
E aí, padrão autorizado ou não? Não tem o irmão. FC3. Olha aí, nos livrou de um loss. Vamos procurar entradas. Opa, 141. Não autorizado pelo FC2. Ó. A faixa de preço 2,50 seria para compra, não para venda. Né? Aqui tem o irmão, pavio pequeno, mas não autorizou na faixa de preço. Evitamos um loss ali. Vamos lá. Nada. Opa, 141. Vamos lá, esse aí é padrão autorizado, tá, gente? Olha só. Pavio tocou no 50%, tá no limite, tá? Tá no limite. Algumas pessoas não vão entrar, mas pode entrar na metade, até a metade pode entrar, não pode passar. Então FC1 passou. FC2, 8,50. Aprovado, faixa de preço autorizada. FC3, olha o irmãozinho. Daqui o irmão, ó. Então, autorizado, estamos no trade. Vamos lá. Loss! Olha que coisa! Peguei um dia difícil, ainda bem, para demonstrar para vocês. Vamos só conferir se está todo autorizado mesmo. 141. Pavio no limite da autorização, ok. Faixa de preço, a máxima desse candle é 8,50 e o irmão loss. Então vamos lá no nosso diário de trades aqui. Diário de trades, anotar. Tempo gráfico menor, começou com um loss, tá? Hoje estamos no de 6P, no tempo gráfico menor. Ok? Lembrando que as operações, gente, são de 9 às 16h30, tá? No máximo. Se você não atingir, se atingir a meta do dia, sai do mercado. Após as 16h30, o mercado se torna errático. E aí não é recomendado fazer as operações. Você pode fazer entradas até 16h30. Vamos continuar aqui. Opa, 141. Padrão FC1 filtrou aqui, pavio longo. Ó, livrou de um loss. Vamos lá. 141, pavio curto, mas não tem irmão, cairia no FC3. Ó, livrou de outro loss. 141, pavio curto, faixa de preço não autoriza, FC2, nem tem o irmão, FC3. Estamos fora, olha só, livrou de um loss. Cadê o padrãozinho? 141. Não tem o irmão, pagou, mas foi sem a gente, ó. Não tem o irmão. Vamos lá, atrás do padrão, gente. Tem dias que dá muitas vezes até 9,5, já deu muitas entradas, às vezes você já atingiu até a meta, tá? 141. Pavio curto, mas não tem irmão. Pagou, mas foi sem a gente. Vamos lá. Cadê o padrão? 141. Não tem o irmão. Não autorizado, seria loss. 141. Não tem o irmão. Não, seria loss, nos livrou. 141. Não tem o irmão, nós não entramos. Cadê o padrão? Setup 141, professor Manuel Moraes. Setup do professor Manuel Moraes. Olha só, pavio autorizado, faixa de preço não autorizada, morreu no FC2. E tem o irmão, autorizaria no FC3. Se pagar, vai sem a gente. Pagou, mas nós não fizemos esse trade. 141, faixa de preço não autorizada, nem tem o irmão. 141, opa, faixa de preço autorizada, FC1, passou. Desculpa, FC1, o pavio, passou. FC2, 2,50, faixa de preço autorizada para compra, né? Porque aqui é o padrão de compra. FC3, o irmão,
Vamos lá? Pagou bonito, pagou bonito. Melzinho na chupeta. Vamos lá no nosso diário de trade. Zwin. Continua operando. Já já a gente faz a análise do gráfico maior, do período gráfico maior, tá? Cadê o padrão? 141 sem o irmão. Pagou, mas foi sem a gente. 141, opa. Pavio pequeno, FC1. Tem o irmão, FC3, mas a faixa de preço não autoriza. 1,50 é para compra, não para venda. Pagou, mas foi sem a gente, né? E a gente tá tranquilo. 141 na faixa de 5,5, zona proibida. Vamos lá. 141, 3,50, quase que autoriza. No 3 estaria autorizada essa operação, né? Mas também o FC1 não permite. Não permite nem no FC1, pavio longo, nem no FC2, faixa de preço. Tem o irmão. Não pagaria, ó. Ainda bem que nos livrou. 141, cadê você, padrão? 141, faixa de preço não autoriza, zona proibida para tudo. Opa, cadê você? Vamos andando. Em busca do padrão. Em busca do padrão. Nada. Opa! 141. Faixa de preço não autoriza. 3,50. Zona proibida. Pagou bonito, mas foi sem a gente. Cadê você? Cadê você, padrão? Cadê você? 141. Zona proibida, 4,50. Pagou, mas foi sem a gente. Desconfigurou. Desconfigurou, desconfigurou. Opa. Desconfigurou. Cadê o padrão? Cadê o padrão, gente? Cadê ele? Opa! 141, mas a faixa de preço na zona proibida. Também no FC2, né, não permitiu. O FC1 também não permitiu, o FC3 autorizaria. Pagou, mas foi sem a gente, né? Faixa de preço não autorizada ali no 6,5. Vamos lá. Vou ficar aqui melhor os preços de óculos. Vamos lá. Nada, nada. Opa, 141, morreu no FC3, não tem o irmão. Pagou, mas foi sem a gente. Deu pequeno calor e depois pagou. Vamos lá, vamos lá. Cadê você? Opa, já eu fiz o backtest até demais. Aqui passou do nosso ponto de entrada, né? Ó. Então, saiu no 0 a 0, foi ótimo ter um dia difícil aí para vocês poderem observar, né? No tempo gráfico menor, nada. Um loss e um gain, não perdemos nada. Agora vamos ver no tempo gráfico maior, tá? Deixa eu voltar aqui até o último pregão. Deixa eu ver aqui se isso aqui é do último dia 8, ótimo. Vou colocar a minha câmera para o lado de cá. Cadê aqui? Ótimo. Vamos lá. Vamos começar, né? Começou aqui com um gap de baixa. O candle continuou baixista, formou um candle negativo, baixou, não formou 141, nada. 141. Só que FC1 não autoriza pavio longo, FC3 autoriza a presença do irmão, faixa de preço, zona proibida, FC2 não autoriza.
Vamos ver aí o que aconteceu. Pagou bonito, quase sem calor nenhum, mas foi sem a gente. 5,5 pontos, tá? Aí 5,5 pontos, gráfico de 11T. Opa, 141, zona proibida. O FC1 também não autorizou. Olha o tempo gráfico maior aparecendo muitas vezes o padrão. Pagou 2 vezes, mas foi sem a gente. 141, cadê você? Olha só. Pavio pequeno, FC1 ok. FC3 ok, tem um irmãozinho, mas a zona é de compra. Aliás, a zona é de venda, o 8, né, 8,00. Iria sem nós, olha aí, nos livrou de um loss. Vamos lá, 141. Opa! 141, olha aí, padrão autorizado, hein? Vamos lá, revisando. FC1, filtro conservador número 1, pavio pequeno. FC2, zona de preço autorizando, 8,5 é zona de venda mesmo, tá lá em cima já, na dezena, né? Lá em cima a gente vende. FC3, a presença do irmão. Tô dentro do trade, gente. Tô dentro do trade total, e agora não tem mais emoção, tá? Se der loss, é o que a gente chama de loss puro. Atos de Deus. Também chamados de atos de Deus, ou loss puro. Aí não tem... Você fez o que podia fazer, deixa a estatística trabalhar até você. Nem todo dia é dia de sair no positivo, tá, gente? O importante é que você seja consistente no lucro. No mês você vai estar sempre positivo. Mas às vezes o dia é um dia de loss, a gente aceita o loss, pare de perder, né? Ame o stop. Você tem que parar de operar. É a preservação da sua banca. Vamos ver o que aconteceu. Gain! 5,5 pontos no bolso. Já era a meta do dia aí, ó, para mim. Então aqui no tempo gráfico maior começou com um win. O tempo gráfico maior hoje está de 11 Ps. Pelo nosso método, analisando o True Range no tempo gráfico mais utilizado no mundo, que é dos 5 minutos. O último candle de 5 minutos do dia anterior. Então vamos lá, 12,16, eu com 5,5 pontos já pararia de operar, né, na minha meta diária de 4 pontos por dia. Então aqui, continuando, vamos em busca de outro padrão. Vamos ver o que aconteceu. O setup deve ser operado de 9 na abertura do pregão até as 16h30. Depois das 16h30, o mercado se torna errático, muito robô trabalhando, e aí a gente não quer fazer as operações. Só até 4h30 mesmo. Pode entrar até 4h30, tá? Cadê o padrão? Opa, 141. Não autorizado, tá? Pelo FC1, filtro conservador número 1. Autorizado pelo FC2, 2,00 é zona de compra mesmo. Autorizado pelo FC3, a presença do irmão. Olha aí, nos livrou. O pavio nos livrou de um loss. Vamos lá. Em busca do padrão. Em busca do padrão aí, gente. Terminou, né? Terminou o pregão. 5,5 pontos aqui no tempo gráfico maior. Só para demonstrar aí para vocês, gente, foi uma sexta-feira, né? Esse backtest que fizemos foi uma sexta-feira. Então, sexta-feira, alguns traders nem operam. Porque se operassem e ficassem no negativo, eles levariam aquela frustração para o final de semana, prejudicaria o final de semana. Principalmente se você já está positivo na semana, alguns não operam. Eu acho que deve se operar. O trader é um trabalhador. E dia de sexta é um dia útil de trabalho, tá? O meu método ele paga bem na sexta-feira. Dessa vez pagou 5,5 pontos, pagou bem. Saímos no positivo, 5,5 pontos, mais do que a minha meta diária. E você pode operar às vezes com uma mão menor. Se você entra com 10 contratos, entra com 5, entra com 2,
Se entra com 2, entra só com 1. A minha mão cheia 33, entraria com 10 mini contratos do dólar, tá? Aqui, então, vamos ver o nosso diário de trades. O saldo de pontos aí nos 2 tempos gráficos foi de 5,5 pontos. Aqui foi só para fazer uma demonstração. Poderia ter pego um dia que pagaria bem mais aqui para nós, tá? No financeiro, 5,5 pontos são R$ 55 por contrato, vezes a minha mão de 33 contratos. Para mim deu quanto, gente? Não sei para você. As pessoas partem de pontos diferentes, tá? Assista a minha aula de gerenciamento de risco gratuitamente lá no site daytraderdiretoaoponto.com.br. Daytrade, T-R-A-D-E, né? Não é day trader com R, não. Daytraderdiretoaoponto.com.br. Então, 55 vezes os 33 contratos, 1.815 aí no bolso, na sexta-feira, tá bom demais, né, gente? Tá muito bom. Então, eu me despeço por aqui. Espero que você consiga ganhar dinheiro aí com o nosso setup, que você adquira consistência. Eu gostaria muito que você me aceitasse como seu mentor, de você fazer a minha formação completa em Day Trade, tá? É um curso bem completo, mas sem enrolação. Se quer saber a história da Bolsa, vai lá para o YouTube que você acha, não é aqui. Muitos professores de cursos acham que quantidade é valor e acaba achando que um bom curso é aquele que tem muitos módulos. Só os heróis terminam, né? Pouquíssimas pessoas conseguem terminar porque o cara passa muito tempo falando coisas que não são essenciais para operar. O meu curso, a minha cabeça era essa: explicar o meu operacional, todo o meu operacional, como eu ganho dinheiro todo dia com o mercado, com uma gestão de risco excelente, tá? O gerenciamento de risco é tudo. Hoje é mais arriscado atravessar a rua que andar de avião, porque lá em cima o gerenciamento de risco é brutal. Não é o risco, nunca foi, é o gerenciamento do risco. Então, lá eu vou passar para você direto ao ponto, sem enrolação, o que é necessário para operar. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro curso de day trade que eu fiz, eu entendi teoria de Dow, eu entendi a análise gráfica, topos e fundos, suporte e resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, mas eu não sabia como é que entrava numa operação. E o professor sequer entendia a minha dúvida. Ele dizia, não, você entra quando isso. Eu, não, professor, eu não sei como é que a gente coloca a ordem no gráfico. Como é que coloca? Rapaz, ó, é shift para a venda, aliás, shift para a compra e alt para a venda. Não me disse isso. A parte prática de como operar, de como colocar as operações no gráfico, né? Eu venho das opções binárias, não recomendo para ninguém, tá? Eu saí no lucro nas opções binárias, um caso raríssimo de pessoas que saem no lucro nas opções binárias, mas é um mercado manipulado, não considero um mercado válido. Vamos operar aqui na Bolsa Brasileira mesmo, na B3, vamos pagar nossos impostos e todo dia tirar o nosso dinheiro do mercado, 200, 600, 1.000, 1.200, 1.600 reais. Você viu aquele meu trade de R$ 5.600 em 5 minutos de operação, aquele outro trade que eu mandei para vocês, mais de 1.000 pontos lá no índice. Hoje eu passei a estratégia de scalp no dólar, tá? O que foi feito ali foi a busca de poucos pontos, né? 6 pontos, 3 pontos, depende do dia. Alguns dias a busca vai ser de 5 pontos no gráfico maior, 8 pontos, se você tiver no gráfico de 16Ps. Mas ainda vou passar para você aqui, por isso ativa aqui as notificações do canal, a estratégia de grandes pontos no dólar. Quando você me viu ali naquele print que eu postei no Instagram, 73 pontos no dólar, é claro que não foi com esse setup aqui gratuito. Deixa eu mostrar aqui a minha tela, que é o que eu opero no dia a dia mesmo, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Eu vou fechar esses gráficos do
do setup gratuito que eu passei. Aqui é o meu operacional, gente. É isso aqui que eu faço todo dia, tá? São duas estratégias do dólar e duas estratégias do mini índice. Deixa eu apresentar aqui para vocês usando a lousa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, começando da esquerda para a direita, tá? Esses dois gráficos aqui é a primeira estratégia do dólar. Num tempo gráfico menor, no caso aqui 4 pontos, e num tempo gráfico maior, hoje no de 8 pontos, no de 8P, né? Que na verdade cada box é 4 pontos. E no de 4P, cada box são 2 pontos. Aqui no meio, no centro da tela, eu tenho a segunda estratégia do dólar para grandes pontos. O gráfico é o de Renko. Hoje no 12R aí, tá? Usa o indicador High-Low, nós usamos o indicador MACD de linha, usamos o indicador Momentum, tá? E o True Range aqui para a gente definir com quantos pontos nós vamos trabalhar. Aqui à minha direita eu tenho as minhas estratégias do índice. A primeira estratégia do índice está aqui, tá? Eu uso duas médias móveis, uma média móvel menor de 9 e uma média maior de 30 exponenciais, tá? E aqui a segunda estratégia do índice. Essa segunda estratégia tem a primeira estratégia, o tempo gráfico mais utilizado do mundo, de 5 minutos. E a segunda estratégia do índice, o tempo gráfico de 1 minuto, um indicador RSI, em algumas plataformas pode ser chamado de IFR, né? Já em português, índice de força relativa, com uma regra de coloração que vai me permitir fazer as minhas entradas. É o indicador, na hora que ele vai mudar a coloração, ele me diz a hora de entrar, pego meus pontos, coloco no bolso, opero tudo ao mesmo tempo. Deixa eu pegar aqui a minha câmera, você não está me vendo mais, né? Opero tudo ao mesmo tempo, tá? Todas essas, as 1, 2, 3, 4, as 5 possibilidades de entrada. Óbvio que se eu estou no dólar e deu entrada em um dos operacionais, um dos setups, eu já não entro no outro, eu aguardo aquele trade se desenrolar e me pagar ou me dar o loss. É isso aqui, eu convido vocês, as vagas estão encerradas, né? Não há vagas abertas agora para a minha formação completa em Day Trade, é o curso Day Trade direto ao ponto, mas você está convidado, entra lá na lista de espera, quando eu for abrir novas turmas, com certeza você vai ser o meu convidado especial. O making off, a minha filha Maria Catarina está aqui. Vem cá, Cacau, vem ver, vem aparecer no making off. Vem, Maria Luísa. Olha, aqui é o meu bebê, a minha caçulinha, a Maria Luísa, é o meu bebezinho lindo, meu amor. A Maria Catarina não quer aparecer. Fiquei muito feliz em passar esse setup gratuito do dólar, para que você tire aí o seu dinheiro todos os dias. Eu uso a corretora Modal Mais, você pode usar qualquer corretora, Clear, Genial, BTG Pactual, Nova Futura. Eu me sinto confortável na Modal Mais pelo fato de ser uma conta bancária também. Eu tenho cartão, não precisa sequer sacar da sua banca. Você paga o hotel, paga o avião, paga a hospedagem, bota o combustível, paga o almoço, o restaurante da sua própria plataforma, sem ter que solicitar saque da sua plataforma. A sua plataforma já é a sua própria conta bancária, cartão de crédito e débito, bandeira Visa, né? E aí isso é o conforto do pronto atendimento. Eu também adiro a RLP, né? Eu recomendo que você também adira. É importante aderir aí a RLP para diminuir as taxas. Eu tenho corretagem zero na minha plataforma, mas eu sei que o cobertor é curto, tá? Eu pago R$250 na mensalidade aqui do meu Profit Chart Pro. Algumas vão cobrar uma taxazinha menor de corretagem e diminuem no preço da plataforma. Cobertor é curto, você puxa de um lado, sai do outro. De qualquer maneira, se você verificar aí, se for só R$1
por entrada e abertura dá R$2, aí o número de entradas do mês vai ser os mesmos R$250 que eu pago aí na minha plataforma Profit Chart Pro para ter a corretagem zero. Um forte abraço, que Deus te abençoe sempre!